Fala galera, mais um episódio do Pausa pro Insight. Novamente, Vitor Barbierato. Jean Dunkel, estamos aqui com Cláudio Massutin. Só que antes do Jean apresentar o Cláudio, eu vou te pedir dois favores. Primeiro, se inscreve aqui no canal. Segundo, ativa o sininho das notificações. Toda segunda-feira tem episódio novo do Pausa pro Insight. Sempre um convidado muito especial, batendo um papo com a gente sobre empreendedorismo, inovação, negócios e, no caso de hoje, parliamo l'italiano. No caso de hoje... Parliamo tutto in italiano, Tutto va bene? italiano. Va bene, buon pomeriggio a tutti voi, boa tarde a todos vocês, ringrazio imensamente, agradeço o convite, né? Acho a proposta de vocês muito enriquecedora, né? Trazer essa questão assim desses cases de empreendedorismo, de inovação, e o que eu puder contribuir com minha jornada aí, tamo avante, tamo aí junto. Show de bola. Cara, você é ítalo-brasileiro e sócio, fundador, proprietário, né? Não é sócio, fundador e proprietário da Vabene. Isso. Com a mãozinha, Jean, por favor. Como que é? Vabene. Va bene. Va bene. E aí eu já começo, Vabene. então. Italiano fala com a mão. Italiano gesticula, né? Gesticula. Ele fala com a mão, indiano fala com o pescoço, italiano fala com a mão. Essa referência de falar com a mão é uma forma assim que hoje já foi muito mais evidente para os italianos no passado. Hoje a gente já tem uma tendência assim mais de amenizar, segurar as mãos. Fala menos com a mão, então. Então E vai foi bem. engraçado, cara. A primeira vez na Índia que eu tava lá, que eu comecei a conversar com um indiano e ele começou a fazer assim. Eu falei, ele não tá concordando. E ele falava, não, ótimo, ótimo, continua, que bom, tal. E fazendo assim com a cabeça, eu falei... que mas tá ele fazendo faz um italiano, não esse com ótimo, ele faz um continua, que não bom? com a cabeça e fala que tudo bem no Que tipo de no- conversa no era essa? verbal. Ótimo, continua, que bom, não para. O que é isso? Não, O que não você é tá nada- fazendo na Índia, Nada cara? disso. Trabalhando, cara. E aí você vai descobrir que é um jeito sim. do cara poder se comunicar, né? Uma forma de... E eu percebi lá na Índia que ele vira um movimento social ali. Um começa a balançar a cabeça, todos balançam a cabeça também. Ah, mas isso porque é tipo do cara. O cara fala, E balançando aí- a cabeça. Você imagina o italiano, né? Começa a Você balançar a voltou de lá mão e balançando a todo mundo cabeça? faz. Não, eu continuei balançando a mão do italiano mesmo. Não, porque tem isso, né? A gente, quando fica muito Sim. tempo no lugar, você vai pro sul, você volta meio puxando o Você sotaque do sul. adquire um pouquinho a Você vai cultura adquirindo, local, né? Não tem como, né? Ainda mais a gente que tem a raiz italiana Tá no, na nossa região tá aqui no do ar, Brasil. né? É muito, Tá no ar, muito né? fácil. A Né? gente fala que italiano aqui no interior de São Paulo, então, praticamente é uma outra Itália já. Exatamente. Claudio, e fala pra gente, cara, a Vabene se especializou em quê? Qual que é o teu negócio, cara? Bom, eu sou advogado, né? E a cidadania italiana foi sempre um precursor na minha vida. A Vabene Cidadania Italiana, ela surgiu quando eu ainda estava na faculdade, no final da faculdade de Direito, e foi para atender uma demanda própria mesmo. Eu já assim, porque no último ano você já começa a direcionar o que você vai querer dentro do curso de Direito. Uns vão fazer concurso, outros vão advogar, e eu queria ir embora do Brasil. Não ir embora, eu queria viver uma experiência fora do país, entendeu? E então eu já comecei a trilhar esse caminho. Eu estou falando isso há 25 anos atrás, né? Então, assim, naquela época era tudo muito novo, cidadania italiana. A gente está falando que a legislação italiana, hoje, em vigor, ela tem 30 anos. Então, naquela época, ela só tinha 5 anos de vida. Então, assim, eu tive que estudar muito direito civil italiano. Aí, naquela época, você tinha que fazer aquelas... A internet estava caminhando, né? Sim. Vamos falar rápido, senão o pessoal vai começar a mensurar prazo aqui, vai querer descobrir a minha idade, né? Então, vamos falar... E eu tinha que pegar o bate e volta para ir para São Paulo, no consulado italiano, buscar informações. E nisso, eu já fui articulando com os amigos, né? Olha, montando a árvore genealógica deles. Olha, que legal, faz isso daqui, você tem direito. Isso vai te possibilitar de fazer um mestrado lá fora, de estudar lá fora. E na hora que eu vi, eu já estava totalmente inserido no contexto. Já tinha fazendo para os próximos, para os amigos. Aí foi um processo natural, me tornei advogado, eu já fazia história também na Unesp, então facilitou a questão de pesquisa. E aí eu falei assim, aí na hora que eu vi a situação mesmo, eu já estava nesse processo bem inserido. E eu não tinha saído do país. Tá? E o meu sonho não tinha acontecido ainda, que era conhecer a Itália,
que era saber o que era a cidadania italiana. Eu já era cidadão italiano. E aí você entra naquela questão, né? Como é que eu vou vender um peixe se eu não conheço esse peixe? Então, aí eu dei aquela pausa. Eu falei assim, não, então eu vou para a Europa. E aí, na ocasião, eu mandei 2 cartas. Eu estava querendo fazer um curso de Relações Internacionais. E aí eu mandei 2 cartas, uma para Bruxelas, que era a capital da União Europeia, e mandei em português mesmo, que é uma língua oficial, e a outra eu mandei para Roma, no Ministério da Beni Culturale, que seria o Ministério da Cultura nossa, aí já em italiano. Bruxelas não me reconheceu, nunca me mandou uma carta. Ignorou totalmente. Mas a Roma me respondeu em 3 meses depois. E eu lembro que estava trabalhando, aí um senhor me ligou bravo. Mas como vai com isso? Como é que você me envia um pedido de bolsa, sem me apresentar um projeto, sem descricionar a universidade? Mas ele não estava bravo, ele estava só falando normal. Era só italiano. Isso foi o primeiro, assim, a primeira contato, né, vamos dizer assim, com italiano mesmo, assim, de um gestor público italiano. Aí eu falo, você tem que estar aqui já no meio do ano letivo, eu tinha que estar lá em 2 meses. Eu sei que eu já estava com um volume bom de processo, e aí eu subestabeleci alguns processos e fui para a Itália. E lá eu comecei a trabalhar. Eu fiz o curso, fiz RI lá e comecei a fazer, mas aí eu fiquei muito voltado só para pesquisa, certo? E aí eu vi que ali não era o meu mercado. A parte acadêmica era bem diferente, né? Não, que é isso. Não era isso. É aquele momento do empreendedor que você vê que você está no local errado, sabe? A proposta é boa, a coisa era legal, mas o lugar não era, porque as pessoas chegavam ali para mim já com o processo pronto, só para finalizar. E eu falei assim, não, mas aí... Ou quando nem finalizava, era só para eu fazer pesquisa documental. Eu falei assim, não, eu quero coisa a mais, né? Tenho capacidade para mais. E naquela ocasião, o Eldorado era a Inglaterra, né? Era o Eldorado lá da Europa, até antes do Brexit, sempre a Inglaterra foi a menina dos olhos dos brasileiros. E dos argentinos também, porque a gente também faz processos argentinos. Ah, legal. E eu falei assim, olha, o que eu vou ficar fazendo aqui? Então eu vou para a Inglaterra. E lá eu fiquei, aí a Vabene ficou lá durante 6 anos. Lá foi meu pulo do gato, certo? Incrível que pareça, eu cheguei lá não para atender os brasileiros. Eu fui orientado para ir para uma cidade onde que era a capital dos italianos dentro da Inglaterra, que por sinal hoje virou a capital dos brasileiros. É, né? Mesmo? Chama Swindon. E quando eu cheguei lá, eram pouquíssimos brasileiros. Hoje, supermercado brasileiro, restaurante, tudo mais. Dominaram. O brasileiro chega em avalanche, entendeu? Fala assim, olha, é o efeito gafanhoto, entendeu? Eles chegam e espalham todo mundo, sabe? Cheguei. E aí eu fui atender a comunidade italiana, os filhos dos italianos, os anglos italianos. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Na hora que eu vi, eu já estava trabalhando também para os brasileiros. Aí foi argentino e tudo mais. E aí teve o regresso, né? O momento de voltar para o Brasil, né? Isso é uma coisa muito legal, que a gente vive, assim, nesse mais de 20 anos que eu trabalho só com cidadania, eu percebi muitas coisas. Muitos pais evitam de conceder uma cidadania para o filho com medo do filho ir embora e não voltar. Isso é sério, eu já tive casos de pais ligarem, olha, eu não tenho intenção disso, de prosseguir com isso, por causa que eu acho que meu filho vai embora e ele não vai voltar. Não vai ser a cidadania que vai fazer ele embora. Isso que eu ia falar. Ele vai embora e não vai voltar de qualquer jeito. Não vai. Você pode ir para a cidade vizinha ali, mas não. Mas sabe a história do peixe que eu falei? Eu falei, olha, eu vou te contar o meu caso aqui, tá? Todo imigrante, ele volta, tá? Eu fui imigrante, eu falo assim, olha, um momento, a casa nossa é onde o coração nosso está, entendeu? Um momento a pessoa vai retornar. E aí ela não se preocupa, mas é uma experiência fantástica. Para mim foi o meu divisor de água. Na faculdade eu já tinha visto a cidadania como um divisor de água para mim, porque ele tem um poder transformador muito grande na vida de uma pessoa. É muito comum as pessoas chegarem lá na empresa, você vê pessoas gabaritadas, pessoa que está mandando currículo e não consegue. Meu amigo,
chega de sofrimento, né? Não vou te salvar, não sou salvador da pátria, não, mas aqui tem uma coisa aqui para você te beneficia muito, que é essa cidadania. Isso vai te abrir muito leque. E agora assim, começou com aquelas histórias dos dentistas em Portugal, agora os médicos, agora a Itália está abrindo para os médicos argentinos, que vão abrir na sequência para os ítalos brasileiros, tudo, porque é tudo questão do MEC. Você vai ver que, assim, a coisa ganhou uma proporção grande. Eu passei por eu fui para a Itália na minha lua de mel agora, né, em junho, mais uma vez, né? Dessa vez primeira vez a passeio. Andate a Venezia? Não, a Venezia não. Não foi a Venezia, não. Mas o lance foi que a gente fez escala em Portugal, em Lisboa. E ali havia uma divisão muito clara. Foi a primeira vez que eu falei, caramba, por que eu não fui atrás disso até hoje? Porque ali eram cidadãos não europeus, sim, uma fila de pelo menos 8 horas para poder fazer toda a parte da imigração pan-europeia, e cidadãos europeus que não tinha fila nenhuma. Só passar. Só passar, porque você se torna um cidadão europeu. E passa cheio de brilho, né? A pessoa passa assim, né? Você, né? Passa com o peito lá. Aquele sorriso e todo mundo 8 horas na fila lá esperando, né? Sim. Então, são alguns benefícios que você às vezes não enxerga, né? Que podem chegar depois de muito tempo ali, mas a questão de reconhecimento é muito grande, dentro do Brasil principalmente, né? Sim. Assim, as pessoas buscam a cidadania por diversos fatores, né? Tem uns que, assim, como também um status social, um pedigree, entre aspas, né? Como um pedigree. Outras pessoas buscam mesmo, assim, um resgate histórico, valorizar a origem, que eu acho uma coisa muito importante isso, sabe? Desse resgate social. Outros buscam mesmo questão de oportunidade, de fazer valer a pena, e eu acho isso também fantástico. Eu falo que hoje a cidadania, o passaporte italiano, hoje, ele está extremamente poderoso. Você tem praticamente o mundo inteiro aberto para vocês. E agora a gente vive uma competição também, por exemplo. A Itália foi levada a uma categoria máxima de parceiro comercial dos Estados Unidos. Vou ser bem rapidinho para vocês entenderem. Porque sempre todo mundo que... Não, mas é importante, fica à vontade. Não precisa rapidinho não, é o contrário. De rapidinho que já chega o vídeo. Eu vou resumir aqui. Você segura eu, senão eu não paro de falar. Foi maldosa, a piada foi maldosa. De rapidinho já chega o Vitor. Bom, então vá bem, né? Claro que foi maldosa, só agora... E hoje as pessoas buscam muito a cidadania italiana também por causa não só de estudo, porque as bolsas de estudos lá fora estão assim a rodo para brasileiro, e tudo brasileiro assim, ó, Holanda, Portugal, está muito facilitado, os cursos de graduação também. Eu vejo o curso de medicina aqui, o que estão se cobrando é absurdo. Você não precisa, se você tiver um passaporte italiano, você faz um curso de medicina lá, eu te garanto que 2 parcelas aqui, você pagou o ano inteiro lá, ainda ganha com bolsa. Eu tenho vários casos assim, de clientes que é um fator legal também. Por que eu gosto tanto de trabalhar com cidadania? Todo mundo fala, você não cansa disso? Você não enjoa disso? Cada história é diferente. Né? Eu falo assim, que eu tenho paixão nisso que eu faço. Entendeu? Você muda o rumo da história de uma pessoa. E cada um chega lá por um motivo, né? O motivo pode até ser você fazer um curso fora, mas cada um tem uma história, cada um tem um objetivo. Isso deve ser incrível, pô. Sim, eu gosto disso, porque eu sei que é um poder transformador na vida das pessoas. Então, você vê, assim, depois as pessoas tiram, fazem os cursos, voltam, me agradecem, pai que me agradece, olha. Então, assim, é uma coisa muito prazerosa. É burocrático, é chato. Mas assim, o prazer de retorno é muito grande. Mas voltando lá, só para vocês entenderem hoje como é que está o poder do passaporte italiano. A bola da vez sempre foi os Estados Unidos. Para quem quer imigrar para fins financeiros, sempre foi os Estados Unidos. E continuará sendo. Entendeu? Você tem 2 formas de entrar nos Estados Unidos legalmente como um investidor. Né? Lá tem um visto EB5, que é um visto para os brasileiros, né? E é para o mundo inteiro, só que você tem que aplicar $1 milhão, empregar 10 americanos, rodar essa empresa durante 10 anos. Tudo. Já com o passaporte italiano, você tem um visto que chama E2. O E2, ele obita na faixa de 10% do EB5. Então é o seguinte, a pessoa vai lá, aplica uma quantidade simples, leva toda a família, e você... Então, assim, isso aconteceu de uns 3 anos para cá. Então, a cidadania também teve
com vários outros motivos. Um desses também foi a facilidade da inserção do italiano dentro dos Estados Unidos como residente. Antes não tinha. Por exemplo, tem vários países dentro da União Europeia que não têm essa parceria com os Estados Unidos. Isso são restritos. E aí você abre, olha que interessante, você abre uma concorrência com os outros países. Porque quando os Estados Unidos convida você para um parceiro máximo, concedendo residência, os outros países falam, peraí, a gente também tem que se mexer. Tem que se mexer, porque estão chamando investidores italianos, estão chamando os investidores italianos. E aí é um efeito em cascata. O Canadá aplica a mesma política, a Austrália aplica a mesma política. Então, hoje, eu tenho cliente na Austrália que está lá super bem, que nem quer nem se virar australiano, falando, não vou virar não, porque eu não quero me naturalizar, tá bom aqui o passaporte. Então, as coisas cresceram uma proporção muito boa. E também para negócio, mundo para negócio. Eu falo para as pessoas, gente, se é que eu fiz RI, eu gosto muito de geopolítica também. E tem um projeto aí do Mercosul, que é a União Europeia, falou, olha, quem tiver passaporte europeu vai sair na frente dos negócios. Vai poder tramitar nas duas casas. Na verdade, já acontece isso, né? Desde a construção da União Europeia, há uma barreira, entre aspas, ali por fora da União Europeia, mas uma vez que você está ali dentro, você tem livre trânsito, eu digo assim, não é só o trânsito de andar, é realmente você conseguir fazer negócios, né? Sim, então assim, eu falo que é uma herança. Eu gosto de deixar bem claro para os pais, porque muitos pais que financiam hoje, quem me procura sempre são jovens, mas quem financia boa parte são os pais. Eu falo, olha, na minha geração, o maior legado era um diploma. Acredita em mim, que esse é o grande legado que você vai deixar para o seu filho, que é um passaporte europeu, tá? A gente ama o meu Brasil, mas a gente não sabe o dia de amanhã, certo? Então, não feche essa janela. E faça isso quando é tempo, quando ainda tem tempo. Da onde que vem Dunker? É alemão mesmo? Austríaco. Austríaco? Vai ser mais difícil ter um passaporte austríaco, né? É que é o seguinte, muito... A única hora que eu posso te zoar do teu sobrenome, pô, além de quando vai tentar escrever, que ninguém escreve certo, né? Esse é o problema. Né? Nem eu escrevo certo essa porra. Mas assim, soletrar eu também tenho eu tenho que soletrar o meu sobrenome também italiano. Eu também. Então, isso é uma coisa natural. Eu aprendi a conviver com isso, né? Eu aprendi a conviver com isso. Mas de fato é isso, né? Quando eu aprendi a fazer zoeira disso. Jean, daí a pessoa engasga. Daí você já sabe que sou eu. Jean, o que é isso aqui? Sou eu, vai. O meu Barbierato virou até um dos quadros que a gente tem no nosso Instagram. A gente faz o Barbie News, que é um jornal com Barbies na mesa, né? Com bonecas Barbie. Aí ele usa isso como desculpa, mas na verdade são as Barbies da coleção dele que ele queria mostrar pra todo mundo de alguma maneira. Não, tem que falar, pô. Vou falar a verdade esse negócio. Aí ele quis mostrar as Barbies dele e aí ele achou um jeito de pôr um quadro lá. E é uma junção assim, interessante, legal, né? O sobrenome é Barbie com rato, né? Com rato, eu sempre falei, cara, Barbie igual a boneca, rato com 2 T's. Mas pronto. O rato em italiano é topo, né? Sim. É topo, né? Mas é assim, lembra do Topodidio? Sim. É Topodidio, o ratinho. O rato Jorge. Mas é isso aí, gente. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gostaria de abordar com vocês aqui, é a questão assim, que eu falo para as pessoas, que geralmente as pessoas me perguntam, cidadania vai acabar? Então, essa é a minha próxima pergunta. O volume é muito grande, né? Mas e como que é isso? Na verdade, eu tinha duas. Primeiro, em relação a como eles recebem as pessoas daqui que têm essa cidadania, né? Porque assim, é uma coisa, que nem você falou, um pedigree, né? Mas aqui pode ser, chegar lá, isso é um pedigree ou não é tão bem visto, né? Eles recebem bem quem tem dupla cidadania lá fora? Olha, é uma questão até boa deixar isso, eu gosto porque aquela história do peixe, né? Eu já vivi isso, eu já morei na Itália, você conhece bem a Itália. Para os italianos nascido na Itália, nós somos, infelizmente, uma brecha da lei, tá? Nós vamos ser sempre brasileiros. E quando eu cheguei na Itália, estava numa efervescência italiana dentro de mim, gritante, né? E foi um choque cultural.
Foi um choque cultural que eu vi que eu sou Você chega lá imaginando e falou, sou um de vocês. E os caras falam, não. De longe não é. Entendeu? Mas assim, isso... Você vai tomar emprego de alguém daqui. Apesar da Itália precisar de pessoas para trabalharem lá, de jovens, etc. Sim, Mas ainda assim há uma discrepância muito grande. Sim, né? A Itália é um país hoje com uma população idosa proporcional maior de qualquer país dentro da União Europeia. Eles precisam muito de mão de obra. Eles precisam de muito de oxigenar a população deles. O bônus demográfico deles, acabou faz tempo. Dizem que o nosso vai acabar em 2035, né? O deles já foi. O deles já foram, entendeu? Mas aquela questão é a seguinte, existe... Quando voltando àquela questão da italianada, eu falei, gente, não interessa. Não existe diferença nenhuma perante a lei. Se eles nasceram na Itália, ou você nasceu aqui, vocês têm a cidadania é sanguínea, entendeu? Nada de um do outro. Não é porque você não nasceu na Itália que você vai deixar de ser italiano. Não, isso, o direito é iuris sanguinis, é sanguíneo, entendeu? Então, assim, a questão é mesmo uma coisa que eu sempre pondero para estudo italiano. Porque o que faz você diferenciar de um italiano do outro é a língua. Não existe outra coisa. A gente tem uma cultura muito italianada. Muito. Aqui, principalmente aqui no interior de São Paulo, o Sul, a gente tem, no Espírito Santo, a gente já tem essa cultura dentro da gente, alimentação, tudo. Mas o que falta é o idioma, certo? E se você não fala idioma, meu amigo, não tem como você... Ou seja, isso é uma forma, falar bem o idioma é uma forma de quebrar essa barreira que pode existir no caso de... juridicamente eu entendi que está tudo certo. Agora, culturalmente existe alguma coisa. Chega lá e falar italiano vai te ajudar a romper isso. Eu sempre usei uma técnica lá que eu começo a falar inglês. Se o cara me responder em inglês, continuo falando inglês com ele, que é uma língua que eu domino fluentemente. Se ele não sabe falar inglês, então, por exemplo, na última viagem minha agora... Voltando, eu tinha que embalar minha mala no aeroporto, que quebrou uma parte da mala. Eu falei, não vou comprar outra, passo o plástico lá. O operador da máquina de plástico no aeroporto, de longe, não sabia falar hi em inglês. E aí, cara, aí vai desenrolar o italiano com ele. Meu italiano, obviamente, é arcaico, né? Não tem nem comparação, eu não pratico o italiano no dia a dia. Mas sei me virar, consegui me virar ali. Só que você percebe que ele já olha e fala assim, puta, lá vem esse cara que ele... Já não vou conseguir falar inglês com ele, vem puxar um ítalo português aqui, sei lá, poder falar comigo, né? Eu falo, gente, tem que estudar italiano. Não é obrigatório? Não é. A língua italiana ela é só obrigatória para nos casos de cidadania por matrimônio. Cittadinanza per matrimônio, cidadania por casamento. Que isso é uma coisa que aconteceu agora recentemente, faz uns 3 anos, que agora o cônjuge que for requerer a cidadania italiana... nesse caso não é dupla cidadania, é naturalização, ele tem que prestar prova de proficiência no idioma italiano a nível B, que é o nível intermédio, tá? Então, assim, o resto é sanguíneo, não tem conta, é uma reconstrução de uma coisa, mas que eu falo para as pessoas, mas é uma reconstrução que precisa ser cultural também. Genuína, tá? né? Genuína. Não é só ter o passaporte. Então, quando eu cheguei na Itália, eu já falava italiano, entendeu? Mas, assim, eu não... Sabe aquela timidez, assim... Porque eu falo inglês, mas eu ia falar inglês com o pessoal. Não, mas eu tinha que falar italiano, né? Com medo. Pois assim, depois desenrola. Desenrolou, assim, o italiano. E aí começaram a me ver de uma forma também diferente. Nome italiano, documentação italiana, falando italiano. Aí você sente a diferença. Aí você se enturma. Você é reconhecido. Tá? Então, assim, um ponto de divisor de água ali para reconhecimento é o idioma. E vou falar uma coisa muito boa para você se enturmar. Eu já sei. Eu imagino que vem lá. Um café com os amigos. Café faz enturmar. Faz enturmar demais. E eu vou falar agora do nosso patrocinador do Pausa, que é o Olinto Café. Desde o primeiro episódio do Pausa estão com a gente. Para você poder comprar... Peraí. Antes de falar de como comprar... Enquanto isso, um presente para você, direto da Olinto Café. Olinto, grazie mille, va bene? Tutto italiano, piace caffè. Posso abrir? Por favor. Se você estiver no Brasil, na Itália, onde você quiser, ao redor do mundo, você pode comprar os produtos da Olinto Café. olintocafé.com.br e também acessar as redes sociais, @Olinto Café.
para ter acesso ao melhor café da Alta Mogiana, um café especial, café artesanal, e que o Tadeu mandou, até com certeza mandou rosquinha, tá vendo? Quer ver? Todo episódio é piada. Tá lá, a rosquinha do Tadeu. Café especial e a rosquinha. Não adianta. Esse acho que tem que abrir, ele tá... Tem que abrir aqui. Sabe que a gente também tem que cheirar café, né? A gente exatamente, é pô. Nossa, buoníssimo. Buoníssimo. Então, Grazie mille, va bene. Fica a dica aí, além do presente, também a dica para você que está em casa de poder comprar produtos do Olinto Café no Brasil todo, olintocafé.com.br, tá? A rosquinha exclusiva Mancava e biscoito. Franca. Grazie. Mas, cara, me diz uma coisa, vamos lá. Eu, por exemplo, tenho família italiana, porém nunca fui atrás de tirar a cidadania. Como funciona? Bom, A grosso modo, lógico. Primeiramente, a gente, assim, quando a gente chega lá na empresa, a gente faz a sua árvore genealógica. A gente tem que montar a estrutura sua genealógica para saber se realmente você tem direito. Apesar de ser o direito ser sanguíneo, existem algumas causas impeditivas, principalmente para o lado materno, que aí impossibilita você de fazer o pedido na via administrativa. Você tem 3 formas de aquisição da cidadania italiana, certo? A gente até apelidou de plano A, B e C. O plano A é de administrativo, ele corre diretamente lá na Itália, ele é 100% presencial na Itália e 100% tramitado lá na Itália. Então, suponhamos assim, que você tem uma família, você tem seus irmãos, e só vai você. É só você que vai ser cidadão lá, porque os pré-requisitos lá são ter sangue italiano, a documentação como eles pedem lá, num procedimento específico desse, e ser residente legalmente lá. E uma coisa que eu ressalto, as pessoas, posso usar o endereço de hotel? Não. Não pode. Não tem jeitinho brasileiro lá, né? Não, porque tem que ser residência, a gente tem que ter um contrato de locação, então a gente tem uma estrutura lá para receber o pessoal que faz essa parte. Essa cidadania sempre foi a minha predileta, porque a gente sempre matava aquilo lá em 90 dias, a pessoa tinha uma experiência da Itália, aprendia o italiano, era uma coisa sempre muito enriquecedora. Porém, com a pandemia, parou. Os brasileiros fechou as fronteiras para o brasileiro. Sim. E aí, voltando, aí você tem um plano C, que é o C de consulado, que é nas redes consulares do mundo inteiro. O processo é 100% tramitado, é 100% presencial no país onde você... No consulado, a gente faz em qualquer consulado, tá? E não só... Aqui no Brasil são 7. A gente trabalha, mas a gente também tem... Trabalha em Rosário, em Buenos Aires. Qualquer consulado do mundo, certo? Porque a lei é igual para todos, né? E aí esse é o plano 100% aqui no Brasil. Suponhamos que seja aqui no consulado, da rede consular italiana aqui no Brasil. E o processo é tramitado aqui. Porém, qual que é a vantagem de um e a vantagem do outro? Na Itália, fazer diretamente lá o plano A, rapidez, agilidade. Mas, desvantagem, o custo. Tem que ficar 3 meses lá. Tem que passar 3 meses lá. O prazo, hoje assim, eles estenderam a última titular do Ministério da Interno, que é o órgão regulador da cidadania, hoje já jogou para 180 dias, dobrou o prazo por causa da pandemia e não voltou o prazo. Então, hoje, os ufficiali dell'Stato Civile, que são os tabeliões, é onde que acontecem os processos, eles estão com um prazo hoje de 180 dias. E aí, você tem um plano C do consulado, que é o mais barato, que é você tem que pagar uma taxa de 300 euros. Só que qual que é a vantagem? A vantagem é que é mais barato. É mais barato. Qual que é a desvantagem? Vou dar um exemplo do Estado de São Paulo, para o Consulado de São Paulo. O Consulado de São Paulo ele abrange Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. Esses 5 estados. Se você for um residente desses 5 estados, a sua jurisdição é o Consulado de São Paulo. Hoje a fila é de 12 anos. Tá? 12 anos. 12 anos? 12 anos para serem convocados. Atualmente, eles iniciaram a convocação para os inscritos em 2011. Para quem está na fila, eu falo, olha, é direito de escolha, permanecer ou não. Para quem não está na fila, eu falo, olha, é praticamente uma renúncia à cidadania italiana. Porque suponhamos... Vamos lá, Vitor. Você que tem sangue italiano, Cláudio, vamos começar. Tá, eu tenho que fazer os procedimentos consulares, tudo.
Olha, sua previsão é 2033, 2034. Na minha experiência de mais de 20 anos, eu acredito que até lá alguma coisa da legislação já tenha acontecido, certo? Isso vai te prejudicar. Essa fila não é garantia de cidadania, tá bom? Uma coisa que eu sempre ressalto para as pessoas. Fila. É uma fila. Fila para análise. Pegar uma senha, uma fila de senha. Não quer garantir que você tem direito à cidadania. Não vai garantir isso nada. É só uma fila pegar senha. Então, o que acontece? A pessoa que vai esperar estudo corre um grande risco de perder a cidadania, o direito à cidadania. Aí você tem um plano B, que é a junção do plano A com o plano C, que nós apelidamos de plano B de bola da vez, que é o judicial. O processo é 100% tramitado na Itália e 100% presencial no Brasil. Você não precisa ir para a Itália. Você não precisa deslocar os familiares, deslocar para a Itália. Esse fator de deslocamento que é o fator encarecedor. Que você tem que pagar passagem aérea, alimentação, tem que pagar... Fora passar 6 meses lá. Sim, para a sua vida civil. Não, eu, por exemplo, esquece. Passar 6 meses na Itália seria incrível, cara. Totalmente Ninguém inviável. mais nem lembrar de você. Ficava lá. Seria ótimo. Seria bom. O que você acha? Mandar o Victor pra Itália 6 meses. Passa 6 meses esquece lá, ele né? lá. Não precisava mais voltar, não ia fazer falta nenhuma. É bom que eu não pago ninguém por 6 meses também, ó. Tem a parte paga, boa. dá tudo certo. Dá tudo certo. Tem banco digital pra isso. Você pagar, você precisa assinar cheque. Você trabalha no home office lá, entendeu? Não tem problema. Vai apelar, agora não pago. Vai tomar voadora, palhaço. E aí você tem essa vantagem. Você não precisa a necessidade de deslocamento para a Itália. E eu falo que o plano judicial hoje, a gente sempre foi reconhecido pelo plano A. As pessoas sempre procuraram a gente para fazer cidadania diretamente na Itália. A gente faz qualquer plano, entendeu? Às vezes as pessoas que a gente escreveu na fila, nos outros consulados, a gente vai trabalhando gradativamente assim que foram esses chamados. Mas sempre foi o plano A. Com a pandemia, fechou a fronteira. Consulado, plano C, também não estava operando. Sobrou só a via judicial. Bola da vez. A bola da vez. Antigamente as pessoas tinham muito receio. De 10 famílias que chegavam para mim antes da pandemia, quando eu falava judicial, as pessoas, acionar um tribunal em Roma, não me piatia, não me agrada. Hoje, não. 90% hoje é só judicial. Porque as pessoas entenderam, eu sempre expliquei isso para as pessoas. Eu como advogado, entendeu? Falo para a gente, as outras duas formas, o plano A e o plano C, são vias administrativas. Essas vias administrativas, elas podem ser revistas. O plano B, o judicial, não. A segurança jurídica que você tem numa cidadania italiana feita pela via judicial é muito maior. Olha, é baseado sobre uma sentença no juiz italiano. Então, se você tem uma segurança jurídica. Então, muita gente abortou as filas, outros planos, para fazer o judicial. Que além do que você coloca 10, 20 pessoas dentro de um processo, sai baratinho. Eu falo que cidadania acaba virando o preço de um celular. Tá? Engraçado isso do preço do celular, que é o seguinte... De que celular? Não é que depende assim. Se for um grupo pequeno, eu vou falar, é um iPhone, cara, tá? Você vai pagar um iPhone, mas se for à medida que vai aumentando o número de requerentes, porque o X da questão, assim, a dica de ouro que eu dou para quem quer, vou olhar para a câmera da verdade aqui gostei. agora. Pausa pro insight. A dica de ouro para quem quer fazer o processo judicial é número de requerentes. Um processo judicial, para ser válido financeiramente, ele precisa de número de requerentes. Porque qualquer outro, ele sobressai financeiramente qualquer outro. A gente consegue aproximar do valor de um processo via consular. Quando esse aqui tem que esperar 12, 10 anos de espera, a gente faz ele em torno de 2 anos, custando um pouco mais que o judicial. Só o plano consular. O judicial, então, ele demora em torno de 2 anos. Hoje a gente tá vivendo um divisor de água agora. Houve uma mini reforma do judiciário italiano. A partir de 1º de julho, os processos deixaram de correr em Roma. Tudo acontecia em Roma. No mundo inteiro, essa questão era uma vara específica, lá acontecia. Óbvio que aconteceu. Pulverizou. Sobrecarregou. E as audiências estavam sendo marcadas para 2024, 2025. Então é o seguinte, quebrou o preceito dentro da União Europeia, que é o de um prazo de assistência, que começou a ser tipo um cerceamento do direito.
E aí eles estudaram uma coisa muito legal do judiciário italiano, é o dinamismo deles. Essa questão assim, deles poderem adequar. Quando a gente for fazer alguma coisa aqui no judiciário brasileiro, você esquece. Esquece porque é tudo engessado, uma reforma uma aqui vida. É uma vida, não acontece. Não, eles vão se adaptando. Porque você tem que entender que a Itália, ela participa de um outro país, chamado União Europeia. E a União Europeia, ela impõe preceitos para os países membros. E um deles é essa questão temporal dos processos. Roma estava sobrecarregando. Quando as pessoas falam, porque agora teve essa transferência de competência para as comunes, para os tribunais regionais, por exemplo, o seu antenato, o Dante Causo, a pessoa que te dá origem ao sangue italiano, nasceu em Verona, entendeu? Nasceu em... O processo não vai ser julgado mais em Roma, ele vai subir para Veneza. Tá? Ele vai para os tribunais regionais da comune de origem. E isso começou agora faz um semestre. Está muito precoce para a gente ainda mensurar prazo. Tá? Porque... Mas a ideia é diminuir o prazo. Né? Não, sem dúvida. Por exemplo, tem tribunais aí que já estão marcando audiência menos de 6 meses. Boa. Isso é fantástico, gente. Se você trabalhar no universo que cidadania é um projeto, não é de curto prazo, mas de médio e longo prazo, você entrar com um processo e você ter uma audiência já, audiência de instrução e julgamento, em menos de 6 meses, acelerou pra caramba, vai reduzir bem. Então, mas mais ou menos uma expectativa de 2 anos, é isso? E agora com chance de diminuir. Tem uma outra questão também. A gente faz uma coisa que a gente sempre ressalta muito, que a gente não abandona cliente, principalmente em processo judicial. Por quê? Como hoje está todo mundo judicializando a cidadania italiana, muitos contratos no passado as pessoas desconheciam. Elas contratavam um escritório, um estúdio legal, um advogado lá na Itália, e eu não vou contra a classe, mas eu também não posso também ver o lado do cliente. Porque saiu a sentença... Ele chegava aqui, Victor, questa é a sua ordinança, essa é a sua sentença. Aí eu olhava assim a sentença procedente, se naquele momento, aquela euforia, sou cidadão italiano, só festa e tudo mais. E agora? O que eu vou fazer com essa sentença? Depois disso ainda tem um processo. Tem uma parte administrativa por trás. Sim. Você está entendendo? É o mesmo que eu sempre dou um bom exemplo para as pessoas. É o mesmo que você comprar uma casa e ter escritura. E não registrar essa escritura. E só é dono quem registra. Então não adianta nada você ter uma ordinança, uma sentença favorável, tudo, se você não transcreveu, não registrou isso na comune de origem, se você não transcreveu os documentos, suas certidões na comune de origem, então a sua cidadania não vai ser consumada de fato. Então a gente faz essa parte 2, essa parte de administração, de administrativa. A gente não vai ter a sentença. Isso até o final. O preceito nosso sempre foi do início ao fim. Cidadania do início ao fim. Esse é o nosso essa é a nossa frase. A gente não abandona, porque é muito comum isso, as pessoas chegarem lá na empresa, lá tudo. Você vê que a pessoa tem conhecimento de cidadania, já iniciou com alguém e foram abortados. E a gente não tem isso, não. A gente... Tem que ser do começo ao fim, cara. Ele falou muito de levar mais pessoas juntos no processo. No meu caso, por exemplo, compensaria fazer meus tios, minha mãe, levar com Leo junto. Então, se você juntar a sua família, né, 5, 6 pessoas da família, começa a... Porque o processo fica um processo só, porque a árvore genealógica é a mesma. Que precisa ser da mesma família. Mas a gente já faz processo, sim. Isso é uma coisa, eu também não sei. Essa é uma dúvida que eu fiquei, por exemplo. Monta uma caravana e vai lá. Não, então, aí tem quem que pode, por exemplo, mas eu acho que mais gente no mesmo processo? Então, agora o que quer dizer isso? Eu tenho que ter da família? Agora vem a cereja do bolo na ação judicial italiana. Vou olhar de novo para a câmera aqui. As audiências não são mais presenciais. Entendeu? Então, assim, quando há muitos anos atrás tinha que ter um representante da família, aí eu falava que ele era o Felizardo, né? Porque ele ia bancado pela família inteira para passar uma semana em Roma, para chegar lá, levantar o braço, o juiz perguntar: "Oi, você é representante da família Barbirato?" Sim, sono io. Ponto e basta. É só isso. Então, ficou uma coisa assim totalmente desnecessária e custosa também. Sim. Então, assim, com a pandemia, a gente teve um outro fator positivo. As audiências deixaram de ser presenciais
elas passaram a ser hoje online. Agora elas estão sendo alguns juízes aceitam audiências por escrito, e para nós seria como até 5 dias antes da data da audiência a gente tem que apresentar as alegações, que seria para nós tipo umas alegações finais aqui. Tanto nós como a Advocacia dello Stato, que é o Ministério Público italiano, apresenta e é julgado. Eu falo que é um processo assim, que não é um processo de grande discussão de mérito, não. A questão maior é o seguinte: quem está cometendo o erro não são nós, é o Estado italiano. Eles têm um prazo de 730 dias para concluir sua cidadania. Então, a partir do momento que a gente faz os serviços consulares dentro do consulado, a gente já começa. Olha, e os consulados dão prova contra si mesmo que não vão conseguir cumprir esse prazo. E isso é a chave para ingressar com na justiça italiana. Você não pode chegar aleatoriamente acionando a justiça italiana pedindo cidadania italiana. Não. Você tem que ter um motivo. Então, a gente cria essa causa de motivo, essa causa de pedir para poder ingressar na justiça italiana. E só para entender que não ficou para mim, eu não consegui pegar. Esse grupo que você falou, quanto mais gente no mesmo processo, eu posso ter pessoas que não são da mesma família? Não. Da mesma árvore genealógica, né? Tem que ser pessoas familiares, pode ser de terceiro grau, não interessa. Processo para uma família. Isso, mas tem que ser do mesmo antenato italiano. Ou seja, certo? Então você pode ter aquele primo que você nunca viu, que você passa na rua, o cara nem te olha, que você nunca viu, você vai conhecer ele. Isso é uma coisa muito legal, porque essa parte, assim, na hora que a gente vai montar os grupos familiares e... Você descobre que você é primo de um cara que você não sabia. É bem assim mesmo. Ou é uma forma de conectar as famílias, sabe? É um momento muito gostoso essa parte de você tá fazendo essa ponte entre os familiares. Depois, assim, faz aquela festa quando sai a cidadania. E aumenta a treta no Natal. Aí o grupo da família começa a sair mais pancadaria. Pancadaria italiana. Gritaria não é pequena, não. Imagina um grupo de uma família italiana. 60 caras gritando ao mesmo tempo no grupo. Só áudio pra você. A primeira vez que eu fui pra lá, eu tava na frente do Vaticano, em Roma, e tinha... Em Roma não, né? No Vaticano. Mas tinham 2 vendedores de souvenir e eles começaram a gritar um com o outro, do outro lado da rua. Gritar. Falei, gente, vai sair porrada. Não, só estavam perguntando. Vai sair porrada. De repente, cara, os 2 abraçados, assim, comentando alguma coisa. Eu falei, mas eu tinha certeza que era uma briga. Sim. E aí, o que você vai almoçar hoje? Cara, acho que eu vou pedir simplesmente eles estavam trocando ideia numa boa ali, mas parecia que ia ter uma porrada um com o outro. Sim. São os domingos na casa da minha avó. Família Maggio, família Barbierato, as 2 famílias juntas, meu Deus do céu. Parece ser uma pancadaria, o vizinho já chama a polícia e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo Só certo. queria saber que molho que era. Não, engraçado é o seguinte, que a gente, assim, eu gosto sempre de falar para as famílias, né? Porque é uma relação que a gente constrói, não é uma venda simples. Eu não gosto de falar que é uma venda, entendeu? Mas, assim, é uma relação que você constrói, igual o tempo de construir uma casa. Você tá ali junto com eles construindo. Mas aí uns brincam, falam assim, poxa, vamos perder o contato. Não, eu casei com vocês por muito tempo ainda, a gente ainda vai casar. Porque o que acontece? As pessoas tiram a cidadania italiana, a gente faz o processo deles, tudo, aí depois a gente nunca perde o vínculo com as pessoas. A gente está transcrevendo um divórcio depois, requerendo o passaporte, fazendo o AIRE, que é um cadastro dos italianos. Então, a gente, sim, hoje, a Va Bene Cidadania Italiana, ela mudou uma proporção que hoje a gente é um consulado italiano privado. E quando eu regressei para o Brasil, foi mesmo para suprir uma lacuna aqui na região de Franca, porque a gente chegou a ter uma agência consular italiana aqui. Ela foi extinta há uns 15 anos atrás, por eficiência e ineficácia, mas é uma coisa que eu vou até pular, porque... E aí, eu acabei assumindo esses serviços. Entendi. Então, assim, as pessoas vão lá, ou não é só mais sua cidadania, é aposentadoria italiana, é renovar um passaporte, é fazer uma legalização de um diploma, é um AIRE. O AIRE é um cadastro italiano de residente no Nordeste, que é o residente no exterior, que é uma coisa obrigatória dos italianos. Então, a gente sempre está... Isso se torna referência. Para aquele pessoal que você faz, acaba virando referência a qualquer problema que eu tiver com isso, ou qualquer necessidade nova, vem te buscar.
Tira uma dúvida para mim. Certo. Sei lá, o Vitor ou qualquer pessoa tem usou um nome lá que é quem dá Dante Causa. que é quem, onde começa, né? Isso. É quem te garante que você tem o direito, enfim, isso. Você tem ali. Só que a esposa da pessoa, o marido da pessoa, não tem cidadania nenhuma, não tem nada disso. O fato de ser casado garante para esse cônjuge também? Ou seja, a gente tem que sempre ponderar, é uma questão que eu gosto de ponderar muito com as famílias, é a seguinte. A legislação italiana diz, se o casamento foi antes de 1983, por exemplo, você, Jean, se você casou, você é o descendente sanguíneo. Isso, descendência sanguínea, é isso que eu estou tentando buscar. Você é o sanguíneo italiano, e aí vocês são casados, óbvio, não porque você é novo, mas se você casou, vamos supor seu pai, então, sua mãe. Casaram antes de 83. Seu pai é o sanguíneo e casou. A sua mãe, ela tem direito à cidadania italiana, à dupla cidadania. Se ela tivesse casado depois de abril de 83, aí já seria naturalização. Qual que é a diferença entre a dupla cidadania e a naturalização? A Constituição brasileira, ela diz, todo brasileiro pode adquirir uma nova nacionalidade sem prejudicar a original, sem a perda da nacionalidade brasileira, em 2 casos, a Serviço Público Federal, diplomatas, Itamaraty ou sanguínea. Certo? Qualquer outro caso, casamento, tempo de premiação no esporte, tempo de residência no exterior, Legião da Boa Vontade, Cruz Vermelha, tudo isso chama-se naturalização. Isso é perda da nacionalidade brasileira. E quando se faz a naturalização da esposa, ela hoje tem, além de fazer a prova de proficiência, eu deixo bem ressalto, olha, você entendeu que o seu caso é naturalização? Em via de regra, a pessoa começa na prática, isso é em regra, na prática a pessoa não acontece, porque ela teria que se manifestar pelo Ministério da Justiça, ela teria que se manifestar e renunciar à cidadania brasileira. Óbvio que ninguém faz isso, né? E já chegou gente no consulado, no escritório, que eu chegava e falava assim, meu amigo, você sabe que a sua esposa já não é mais brasileira? Não poderia nem votar. Não poderia nem votar. Falei assim, porque não ela é cidadã italiana por daqui. casamento, tudo. Porque antigamente, quando a gente fazia o processo, podia pedir o pedido cumulado. Fazia também já no mesmo processo paralelo para a esposa. Mas, diante desses fatos, todos, a Itália não permite mais isso hoje. Você tem que fazer a sua cidadania primeiro para depois você transferir para o cônjuge. A não ser que tenha casado antes de 83, que aí que é dupla, pode fazer simultaneamente. Caso contrário, não. Você tem que fazer primeiro a sua para depois fazer do cônjuge. Então, assim, igual esse detalhe que você falou, existem várias peculiaridades. Adoção, matrimônio, e aí é muito comum as pessoas... É um fato, assim, que quando eu comecei a cidadania, eu sofria falta de informação. Porque eu tinha que traduzir... Vai para São Paulo buscar informação, volta. Hoje está na mão, né? Hoje não só está na mão, mas sobra informação. Está excessiva as informações que estão confundindo as pessoas. Então a pessoa escuta um depoimento em Facebook falando não sei do que, o outro faz não sei o que lá. Então, assim, hoje o excesso de informação acabou sendo prejudicial, está sendo prejudicial. Então as pessoas chegam achando que não tem direito, ou que tem direito, não tem direito. Então virou o principal que eu acho é que sempre parece, pela rede social, parece ser tudo fácil. Sem dúvida. Sim. Não, entra aqui que amanhã você clica aqui que vai ser o vídeo. É engraçado que jovem vive a era a gente vive a era do mediatismo, né? Então, assim, se eu chegar para ele e falar assim, meu amigo, você tem um celular aqui, e o seu celular aí é um X, e eu tenho uma cidadania aqui. Ó, esse celular aqui, se você for investir, você compra ele amanhã, hoje mesmo, entendeu? Agora, essa aqui eu vou te falar que você vai demorar X tempo. Não, eu vou querer. Se eu falar que esse passaporte aqui vai fazer você comprar 100, centenas desse aqui outro, ou milhares desse aqui outro. Não enxerga o futuro, enxerga o que vai acontecer. É tudo muito imediatismo, né? Agora, você falou dos jovens, né? Rapidinho, só puxar o gancho do imediatismo? Eu ia dar agora esse, vai lá. É? Não, pica a broca. Quer falar dos jovens? Manda bala. Não? Por falar do imediatismo, e se você quiser imediatamente montar a sua loja virtual,
você pode contratar a iRoba com planos a partir de R$120 por mês. R$120 por mês. Você consegue montar a sua loja virtual e poder vender os seus produtos online. iRoba, grande patrocinador aqui do Pausa. Cara, se você tiver vontade de empreender online, saiba que você não precisa despender uma grande quantia de dinheiro. Você pode montar a sua loja, R$120 por mês. Monta ela, não tem custo inicial e você consegue montar a loja, tanto do administrativo quanto a parte visual. Uma forma muito simples, muito intuitiva e você pode vender ainda hoje os seus produtos. Então, iRoba.com.br, a melhor plataforma do Brasil. Falo isso por uso de causa, né? Skin the game mesmo. A gente usa a plataforma aqui dentro da agência, a gente sabe exatamente as funcionalidades e eu posso atestar que é a melhor plataforma para você que ainda não tem uma loja online ou que tem vontade de vender para ter uma segunda renda. Então ficou só a dica da iRoba que é incrível, cara. Show de bola, é isso aí. Incrível. Sou fã, e falando, sou fã. Eu também acho que é fundamental você ter o direito de investir e de poder tocar um negócio a hora que você quiser, do jeito que você quiser e rompendo barreiras, né? E é exatamente isso que eu ia trazer antes. Essa história do romper barreiras. Hoje a gente daqui, sentado numa cadeira, consegue empreender em qualquer lugar, Sim. praticamente do mundo. Sim. E essa eu sou essa é uma característica disso. A gente tem cliente, a gente atende o Brasil inteiro, tem cliente fora do Brasil, tudo. Então, mas juntando digital. esse imediatismo Digital. com essa questão da gente hoje ser cidadão do mundo, né, que a gente fala, como você vê o futuro disso? Você acha que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos a gente vai continuar precisando de ter essa questão da cidadania? Ou isso é uma coisa que tende a acabar? Eu acho assim, a gente está buscando... A gente viveu da globalização, mas se você perceber, nos dias atuais, a gente está tendo um retrocesso na globalização. Né? Não só nas políticas econômicas, o Brasil nunca foi uma economia aberta. E hoje ela é tida como vanguarda já hoje. Engraçado, né? É meio paradoxal isso, né? Sim. A gente saiu de uma pandemia e o Brasil está sendo referência em economia e sendo uma economia fechada. Tá, e aí? Então, como é que vai ser essa questão? Se a gente viveu um país, está vivendo de quebra de fronteiras, o mundo digital está aí, tudo, para que um passaporte vai me dizer se eu vou ou não? Se eu posso trafegar pelo mundo inteiro no mundo digital? Nós não somos Pix. Nós somos gentes. Começa por aí, certo? A gente tem que circular, tá? A gente tem que circular. Fisicamente. Certo? E essa circulação vai te possibilitar de coisa. Tem um filme que é muito interessante, chama Elipse. Não sei se vocês já assistiram. Elysium, isso. sensacional. Elysium. Wagner Moura. A gente teve até num case de estudo aí que a gente, na ocasião, usou esse filme como referência. Olha, a gente está caminhando para aquilo, tá? A gente está caminhando para aquilo, para uma desigualdade social grande, de países sem fronteira. O filme é passado na Califórnia. Ali a Califórnia já não existe mais. Os Estados Unidos já não tem mais fronteira com o México e o Canadá já integralizaram tudo. E as pessoas de um poder aquisitivo maior moravam numa estação Fora da Terra. E as pessoas queriam chegar nessa plataforma espacial que é habitável, e porque ela tinha uma máquina que curava, tratava as pessoas. E até o Wagner Moura fazia parte, ele é o cara que faz o tráfico, né? O aduaneiro. O aduaneiro, né? O coiote. O coiote. O coiote. Ele fazia esse papel do coiote. E aí você vê, só ia para lá quem tinha um passaporte X, ouro, tudo aquela coisa. Então a gente nunca vai mudar disso. A gente nunca vai sair dessa questão de ter um documento que vai te dar abertura. Vai dar abertura. Eu vou até um pouquinho mais longe, tá? Que quebre todas as fronteiras, que quebre tudo isso lá. Mas você tem que pensar também uma outra coisa, que você não está falando só de um país, a Itália. Você está falando de vários outros países que te beneficiam você morar. Você está falando de um país que juntar todos, a União Europeia inteira, todos os países da União Europeia, é uma economia de uma China, dos Estados Unidos. Então, por que você vai abrir mão disso também, certo? Se você tem o direito, faz total sentido, né?
Faz total sentido, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito importante, assim, fazer valer... E eu deixo bem claro para as pessoas, não se pode mais prorrogar a cidadania italiana, tá? Ela sempre foi postergada. Todo mundo deixa para amanhã. Vou deixar, amanhã eu vou começar. Nossa, cara, eu vi o Cláudio na rua, cara. Nossa, eu tenho que ligar para ele. Nossa, eu vi o pessoal da minha equipe. Nossa, eu tenho que ligar para ele. Não pode mais, gente. A cidadania está sendo muito procurada. A gente teve um boom de crescimento assim, fantástico nos últimos 4, 5 anos. E para nós isso é felicidade, mas ao mesmo tempo é um alerta. A gente que está ali todo dia, toda semana, a gente tem uma pessoa que entra nos consulados, nas páginas, porque cada consulado tem seu procedimento, tá? Então a gente checa tudo. Lá o pessoal na Itália, meus parceiros advogados, manda todas essas circulares e a gente está percebendo que o xadrez está mexendo. Cada vez mais gente quer. Não só está não, isso todo mundo está buscando muita, mas você está percebendo que as peças do xadrez estão se movendo para finalizar a cidadania, certo? A gente foi uma empresa que usou esse argumento como captação de cliente, provocar o terrorismo. Não é. A gente usa isso como alerta mesmo, sabe? Porque a gente vive isso do dia a dia. Olha, para você ter um exemplo, 2 meses atrás, eu quase perdi minha cidadania italiana. A sua? A minha. Eu tenho ela desde 98, eu quase perdi ela a cidadania. Por quê? Eles tentam de tudo quanto é jeito derrubar. A Itália hoje está vivendo um processo. Vamos voltar lá na raiz. Existem 2 processos de transmissão de direito civil. Você tem o iuris solis e iuris sanguinis. Qual que é a diferença de um para o outro? Brasil é iuris solis. Só é brasileiro quem nasce em território brasileiro. Você está lá, seus empreendimentos nos Estados Unidos, com a sua esposa, de repente você tem um filho. Esse filho não é brasileiro. Sim. Ele é americano. Só Tá? Ele é americano. Lá nos Estados Unidos também é iuris solis. Ele pode ser americano. Aí, se você é italiano, é iuris sanguinis. Você pode ter esse filho em qualquer lugar do mundo. Em qualquer canto, ele vai ser italiano. Não é porque ele vai nascer na Itália que ele vai ser italiano. Ele pode ter nascido na Itália e não vai ser italiano. E isso está acontecendo um problema muito sério, que são os apátricos, que é um fruto da globalização. Por isso que eu falo. Quando você fala, mas como vamos quebrar essas fronteiras, o mundo entrando no digital, como é que vai ser essa questão? Para que um passaporte? Eu vou te dar só mais um exemplo, os apátricos. Quem são os apátricos? São os filhos da globalização, os prejudicados da globalização. Na Itália, 2 focos de imigração grandes são os marroquinos e os albaneses, certo? Sim. Os marroquinos, iuris solis. Então, um casal imigrou para a Itália, um casal marroquinos foram lá, ilegais, certo? E tiveram um filho lá na Itália. A Itália não é iuris solis, então você nasce na Itália não quer dizer que você vai ser italiano, certo? Descende de um italiano. Ele não é italiano, então o filho não é italiano, mesmo nascido dentro da Itália. Ele não registrou, não nasceu em Marrocos, então ele não é marroquino, certo? O que ele é? Ele é o pátrio, ele não tem pátria. Eu tenho um amigo que ele é brasileiro, muito amigo meu, morou comigo com Mota durante a faculdade, e a esposa dele do Irã. E tiveram 2 meninas na Itália. E tiveram esse problema. Porque nasceu na Itália, mas não tem sangue de italiano, brasileiro, iraniano. E tiveram todo o trâmite aí você imagina documentação delas. Hoje eles têm uma projeção de 200 mil crianças nessa situação na Itália. Se fala 200 mil, você pode triplicar, tá? Dobrar, alguma coisa assim, porque os dados nunca... É difícil você mensurar a ilegalidade dentro de um país. Entendeu? Então você sempre dobra. E aí o que acontece? Essa pessoa é apátrica, ela não tem um passaporte. Essa criança, ela vai crescer aos 18 anos, ela está estudando na Itália porque eles é obrigado eles dar estudo gratuito, de primeira qualidade. Essa criança fala italiano, ela tem cultura italiana, ela nasceu na Itália. Reside na Itália. Mas ela não tem um documento italiano. E ela, se ela deixar, ela não tem nem como sair da Itália, porque ela não tem. Então, assim, esse é um problema da globalização, certo? Problema das coisas. Então, por isso que é fundamental você ter regularizado essa situação, aonde você estiver, você ter sempre regularizado a situação.
Hoje a Itália, atualmente sumiu ontem mesmo a Meloni, que é a primeira-ministra, a primeira mulher a ser primeira-ministra da Itália. Ela tomou o voto de confiança na casa, porque a maioria foi da direita. Ela representa uma colisão da direita. As pessoas me perguntam, e agora, com a Meloni, qual que vai ser a projeção da cidadania italiana? Porque isso influi muito o governo que influencia muito isso, né? E a Meloni, ela já deixou bem claro que ela vai permanecer iuris sanguinis, o direito sanguíneo. Porque o direito sanguíneo, ele é uma barreira natural contra a imigração. As políticas hoje dentro da União Europeia que são discutidas nas eleições são sempre a pauta hoje agora é a pauta energética, mas a pauta principal sempre foi a imigração. Se vai flexibilizar ou não a imigração ou não, então sempre foi. E a Itália é uma porta de entrada gigantesca. Sempre foi. Você não vê por que você não vê argelino, esses navios não atravessando para Portugal, não atravessando para Espanha, França, que são todos países mediterrâneos. Espanha ali, ó, grudado na África, tem até território dentro da África, celta. Por que não é isso? Porque já se bloquearam. Estão bloqueados. Entendeu? Bloqueados na legislação. Então, o que acontece? A iuris sanguinis, que é para resolver essa questão das crianças, o partido PD, que é o partido da esquerda, que é o maior partido, similarmente seria o nosso PT, que é o maior partido da esquerda. Eles proporam uma questão chamada ius scholae. O que é o ius scholae? Não é nem iuris sanguinis, nem o iuris sanguinis, é o iuris scholae, o direito escolar, aquelas crianças que estão nessa situação escolar, legalizá-las. Mas isso seria uma porta de entrada, uma brecha já para instituir o iuris solis. E o iuris solis e iuris sanguinis são para migração. Como a gente trabalha com direito migratório, é sempre bom ressaltar isso, que os países que têm iuris solis como preceito, igual o Brasil, são países que chamam a imigração. Olha, podem vir para cá. Nasceu aqui, registra. E seus filhos vão vir aqui, nascer aqui, já vão estar garantidos. Que são as colônias. Foram colônias, né? Não digo colônias, mas pessoas que precisam de mão de obra, que precisavam... Você importa mão de obra, o cara vem para cá... Estados Unidos, Brasil, Canadá, Austrália, sim. né? E já os países que exportam mão de obra, que no passado eram pobres, que eram até os países latinos, os países mediterrâneos tinham uma certa pobreza, os europeus, são tidos como sanguíneos. Então, eles exportam. Pode ir, vai lá. Humberto II, quando abriu a migração para o Brasil, na verdade, que não abriu a migração para o Brasil não foi o rei de Portugal, o rei italiano, né? Foi Dom Pedro II, porque ele era casado com uma italiana, né? Teresa Cristina. Sim. Ela era italiana, filha do rei de Nápoles. E ele abriu para a migração falando assim, olha, Vitória Emanuele, pode falar para todo mundo vir para cá, que eu vou financiar a imigração. E Emanuele falou assim, olha, a gente pode ir, que a gente vai instituir. A Itália é um país recém-criado, tá? Vai ser instituído o iuris solis. A pobreza era gritante lá, a desigualdade social gigantesca. Então, muitos imigraram na condição que poderiam ir, poderiam ter filhos em qualquer lugar e não perderiam a nacionalidade italiana, que é o iuris sanguinis. Então, exportou mão de obra. Com a Meloni, ela quer proteger ainda o iuris sanguinis, porque isso é uma barreira natural. Ninguém tem interesse de migrar para um país que não vai, que seu filho que vai nascer vai ser ilegal lá. Tá? Então, se institui o iuris solis na Itália, vai chamar muita gente. E não já chama, do jeito que hoje já tem uma imigração absurda. Não vai caber, não tem espaço na Itália para tanta gente, cara. Não tem espaço. É um país muito pequeno, muito apertado, entendeu? Sim. Não tem como ali. São 60 milhões de habitantes. Hoje a população italiana são 60 milhões de residentes na Itália e 10% já, 6 milhões fora da Itália. Fora da Itália. Tá um absurdo. Bom, infelizmente... Chegou a hora. Né? Passou um tempo aqui já de 1 hora e a gente vai sempre mantendo isso como uma foi rápido, uma hein, regra gente? nossa. Demais, né? Esquei. A conversa é bem longa, né? Tem mais, eu tenho certeza que tem assunto para muito mais tempo. Desliga o microfone e vamos fazer uma resenha agora. Cara, e Claudio, fala uma coisa para mim, cara. A gente pede sempre para vocês deixarem, né, para os nossos convidados deixarem uma mensagem final, uma dica.
que você pode falar para a galera que está assistindo a gente agora? Eu acho que assim, durante o programa, durante a conversa aqui, eu já dei umas dicas. A primeira é que eu sempre falo para as pessoas, gente, não deixe cidadania para o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode ser o dia de amanhã, entendeu? A cidadania italiana vem sendo atacada, tentaram pela via legislativa, não conseguiram, agora pela via judicial, não deu tempo de contar o caso que quase perdi a cidadania, foi uma tentativa via judicial. Vieram buscar pesquisadores aqui no Brasil para descobrir o que Marechal Deodoro fez num decreto. Quando foi proclamada a República no Brasil, quando a mudança de governo, de monarquia para república, Marechal Deodoro desceu vários decretos, e um decreto deles era que todo estrangeiro que tivesse em 15 de novembro de 1889 no Brasil era brasileiro. Foi uma naturalização imposta. E a Itália estava querendo usar isso como argumento para não conceder cidadania para aqueles que estavam já aqui no Brasil. Isso subiu para o STF deles lá, que chama Corte de Cassazione, deixou muitas pessoas, foi 1 ano e meio de angústia, as pessoas apavoradas, processos paralisados, mas a questão era totalmente esdrúxula. Nápoles, em 1906, já tinha julgado isso improcedente, buscaram esse defunto só para... Então, assim, isso é só um exemplo. A ganho de causa, isso é um acordo ganho de causa dos ídolos brasileiros. Mas o que eu quero dizer é que isso é só um exemplo, como as coisas vêm acontecendo. A cidadania, se você me perguntar o que pode acontecer da cidadania italiana, eu acredito que ela vai ter um limite de gerações. E isso curto a médio prazo, eles devem pôr em limite de gerações. Porque você tem que entender que a Itália, como faz parte de outros países da União Europeia, eles estão num processo de integração tão grande que agora eles já estão uniformizando as leis. Para o alemão morar lá na Suécia, o português morar lá na Grécia, saber que a mesma lei que aplica no país dele está se aplicando lá. Não é só a liberdade de ir, de investir, de trabalhar e viver, mas também a mesma legislação. Então, assim, e os outros países da União Europeia que têm concessão de cidadania italiana, eles vão até a 3ª geração, até os netos. Então, assim, há fortes indícios mesmo que vai ser... Que vai limitar a 3ª geração. Então, assim, como nós somos bisnetos, trinetos, essa geração, não deixe para amanhã, gente. E não vai perder nada, vai só somar. Sim. Sem dúvida nenhuma. Não tem como perder. Ah, bom, então, se você tem família italiana, sabe disso, se interessa por isso, o Wesley vai colocar na tela, vai colocar na descrição do vídeo todos os lugares como encontrar a Vabene também para poder começar o seu processo com o Cláudio, que eu acho que essa é a parte mais importante. É isso aí. É isso aí? Pessoal, muito obrigado por assistir mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu! Arrivederci. Arrivederci.